Olá pessoal, mais uma vez boa tarde para todos vocês, que é o professor Murilo falando, e a gente vai retomar aí essas nossas pequenas videoaulas que eu tenho gravado e enviado para vocês, para que a gente mantenha um contato e uma conversa a respeito dos temas que nós estamos estudando, né, que nós já estávamos estudando na época das nossas aulas em formato de revezamento, em formato híbrido, né? E também em diálogo com as aulas que vocês estão acompanhando pelo Centro de Mídias, tudo bem? Então eu vou gravar aqui mais essa videoaula, né? Aqui também é uma retomada de habilidades, né? Que nós já trabalhamos com algumas turmas na época do período presencial, do período de revezamento, mas que outras turmas, né? Outras subturmas das salas de vocês, talvez não tenham tido a oportunidade de acompanhar, tá? Então essa aula vai servir aí como uma retomada dessas habilidades que nós estávamos trabalhando em conjunto com as aulas do Centro de Mídias, tudo bem? Reforço para vocês aquele pedido que eu tenho feito de que vocês não apenas assistam a essas aulas, né? Peguem o celular da mãe, do pai de vocês e fiquem sentados ou até deitados, né? Assistindo a essa aula, mas que vocês, ao contrário, quando forem assistir a essas aulas que nós estamos enviando, que vocês peguem o celular, vão para um lugar mais que propicie uma concentração para que vocês possam assistir a essas aulas. Que vocês peguem o caderno de vocês, no nosso caso aqui, o caderno da disciplina de História, abram o caderno da disciplina de História, coloquem a data que vocês estão assistindo a essa videoaula, o tema dessa videoaula, né? E façam anotações a respeito daquilo que vocês estão assistindo, né? Ou seja, do que o professor está falando? Ah, ele está falando de tal tema, ele está falando da a disciplina História, ele está falando do tema sobre o tempo, o estudo do tempo. E o que o professor está falando sobre o tempo? Então, façam esse exercício de interpretar aquilo que o professor está falando e pegar aquilo que o professor está explicando para vocês e transformar em uma anotação. Façam esse exercício, que é um exercício fundamental para que vocês aprendam. Tá tudo bem, pessoal? Então, nessa aula de hoje, a gente vai retomar aqui algumas reflexões a respeito do tempo, né? Afinal de contas, nós conversamos bastante isso nas nossas primeiras aulas, como a disciplina de história, né? Essa nossa matéria, essa nossa disciplina de história, ela trata aí, né? É o estudo do homem, ou seja, dos seres humanos, né? Dos homens e das mulheres e suas ações, né? No tempo e no espaço, né? Nós temos falado muito sobre isso, né? Sobre essa questão do tempo, né? Que é essa noção que nós temos do que é passado, do que é presente e do que é futuro, né? Nós estamos conversando bastante sobre isso, mas hoje a gente vai começar a nos perguntar, né? Tentar responder uma pergunta. Ou seja, que pergunta que nós vamos procurar responder na nossa aula de hoje e nós vamos continuar a responder essa pergunta nas nossas próximas aulas, né? Se história é o estudo dos homens e das mulheres, né? Ou seja, é o estudo da ação que o ser humano faz em um determinado tempo e em um determinado espaço, como que nós, seres humanos, nós podemos nos localizar, nós podemos nos identificar no tempo, né? Como que a gente se localiza no tempo? E a gente vai pensar sobre isso nas nossas aulas de hoje e nas nossas próximas duas aulas, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma dessas maneiras que o ser humano ele se localiza no tempo, né? Para algumas turmas que chegaram a assistir algumas dessas aulas, muitos colegas tentaram responder essa pergunta falando sobre o uso do calendário, né? Quer dizer, como que o ser humano se localiza no tempo? Como que o ser humano ele se identifica dentro do tempo, né? Ele se identifica dentro do tempo utilizando o calendário, utilizando o celular para saber que horas são, não é? Utilizando também ou qualquer tipo de referência que permita com que nós possamos identificar que dia é, que hora é, que mês que nós estamos e que ano que nós estamos vivendo, né? Então aqui eu coloquei três figuras, né? Vocês têm aí de um lado uma
uma árvore, né? Uma árvore que ela está inserida em dois tipos de tempo, né? Um tempo mais ensolarado e um tempo mais nebuloso, um tempo mais, né, onde está chovendo. Na segunda foto aí da imagem, vocês têm aí o calendário, né, que é muito utilizado, né? Todo mundo utiliza o calendário. Seja esse modelo de calendário que está na foto, que deve ter na parede da cozinha, na casa de vocês, para vocês saberem que dia que é, né, qual é o dia da semana, que mês que nós estamos, e a gente vai aí contando o tempo, né? A gente vai se localizando no tempo através do uso do calendário. E nós temos também ali depois um relógio, né, em que ele marca ali vários acontecimentos da história da humanidade. Então a nossa aula vai ter esse objetivo, né, de tentar responder a essa pergunta, como que o ser humano se localiza no tempo. E hoje, pessoal, a gente vai falar de uma primeira forma com que o ser humano se localiza no tempo, que é através da observação do tempo da natureza, né? Vamos entender o que é o tempo da natureza, então? Para isso, pessoal, eu trouxe aqui um pequeno trecho de um texto para a gente fazer uma leitura juntos aqui, para a gente entender o que é esse tempo da natureza. Tudo bem? Vamos ler? Vamos lá, então. Quando as borboletas começam a aparecer, significa que as águas dos rios e córregos estão diminuindo. Um sinal de que está terminando o tempo das chuvas e iniciando o tempo da seca. Ao contrário das borboletas, o aparecimento das cigarras cantando marca o final do tempo da estiagem e o início do tempo das chuvas. Os índios Caiabi sabem quando é o tempo que os peixes estão subindo o rio, especificamente a Matrinchã, pelo canto dos sapos, que ocorre sempre no período da seca, período em que marca também a floração dos ipês, que indica também o tempo em que ocorre a desova dos tracajás nas areias às margens dos rios. O canto do macuco, que é uma ave que habita a proximidade dos córregos, marca o início do dia para os moradores das comunidades Caiabi. Significa que o dia está amanhecendo. Então, pessoal, esse aqui é um pequeno trecho, né, de um texto de um antropólogo, né, em que ele estuda como é a rotina, como é o dia a dia, como é a vida de uma comunidade indígena que existe aqui no Brasil, dentre tantas que existem, né, mas uma comunidade indígena chamada Caiabi. O povo Caiabi, então, é uma comunidade indígena, ou seja, um povo indígena que vive entre os estados de Mato Grosso e Pará, tá? Esse povo Caiabi, então, pessoal, coloquei até uma foto ali para ilustrar um pouco, né? Como que eles organizam a vida deles, como que eles organizam a rotina deles, como que eles organizam o trabalho deles na sua comunidade, né? Então foi isso que esse texto trouxe essas informações para nós, né? Ou seja, a gente pode reparar aqui nesse texto, né, como que a observação, o conhecimento sobre a natureza, né, sobre a dinâmica da natureza, sobre a rotina da natureza, ajuda a esse povo Caiabi, a esse povo indígena, a construir a sua rotina, a determinar o seu tipo de trabalho para cada época do ano. Ou seja, a observação e o conhecimento que esse povo tem, esse povo Caiabi tem com a natureza, a proximidade que eles têm com a natureza permite a eles terem um determinado tipo de conhecimento da natureza, né? E esse conhecimento permite com que eles organizem a vida deles, organizem a rotina deles e organizem o trabalho deles apenas observando a própria dinâmica da natureza, né? Então a gente vê aqui no texto o seguinte, né? Quando as borboletas começam a aparecer, eles sabem o quê? Eles sabem que está terminando o tempo da chuva e iniciando o tempo da seca. Então eles não precisam consultar mapa meteorológico,
ou qualquer coisa do tipo, para saber quando vai acabar o tempo das chuvas e começar o tempo da seca. Por quê? Porque o conhecimento que eles têm da natureza, né, a relação próxima que eles têm com a natureza, traz para eles certas informações, né? E eles conseguem se organizar a partir disso. Então eles sabem que quando começa a aparecer muita borboleta, é sinal de que a época das chuvas está acabando e que vai começar um período de seca, né? Já quando começa a aparecer cigarras cantando, né? Começa a aparecer muita cigarra lá cantando, eles sabem que é o inverso, que o período da estiagem, né? Ou seja, da seca, está acabando e vai voltar aquele período em que costuma chover mais. Todas essas informações são importantes para que eles organizem a sua vida, o seu trabalho e a sua rotina, né? Já que o trabalho deles está ali, acontece ali dentro daquela comunidade, né? Com plantações, pescarias e outros tipos de atividade que eles organizam, então, a partir das informações que eles têm da natureza, né? Eles sabem, por exemplo, que quando os peixes, quando tem, né, quando quando os sapos aparecem cantando muito, né, eles sabem que é o período da pesca, é o período que os peixes estão subindo os rios, né? E então, ou seja, eles têm uma série de informações que vêm da natureza, né, que eles conseguem compreender a partir da leitura e do conhecimento que eles têm da natureza e que permite com que esse povo caiabi eles possam organizar a sua vida e a sua rotina e o seu trabalho. Ou seja, esse é um exemplo que mostra para a gente como é possível a gente se localizar no tempo a partir da observação do tempo da natureza, né? Que a natureza tem um tempo próprio, né? Há épocas de chuva, há épocas de seca, há épocas de mais calor, há épocas de mais frio, há estações do ano propícias para determinadas atividades de trabalho, né? É que nós, que não vivemos tão próximos à natureza, né? Nós vivemos numa sociedade mais centrada na cidade, com outros tipos de trabalho, nós nos acostumamos a nos afastar da natureza, né? Então nós perdemos esse conhecimento. Mas povos que ainda mantêm proximidade e respeito à natureza, como os povos indígenas, eles conseguem ter essa preciosidade, que é ter um conhecimento da natureza, da dinâmica da natureza. E a partir disso, eles podem organizar a rotina, a vida e o trabalho deles. Então, o que é o tempo da natureza? O tempo da natureza é a observação, né? É a gente poder se localizar no tempo, é a gente poder construir a nossa rotina, a nossa vida e o nosso trabalho a partir da observação dos fenômenos naturais, ou seja, da própria natureza. O dia e a noite, as fases da lua, o período das cheias dos rios, né? E a dinâmica das marés, as estações do ano, as épocas de colheita e semeadura, etc., né? Então, além dos povos indígenas, né, a gente às vezes pode pensar que apenas os povos indígenas é quem tem esse conhecimento mais próximo da natureza. Mas não, muitos grupos sociais mantêm um grande conhecimento da dinâmica da natureza porque convivem muito próximos à natureza, né? E organizam a sua vida e o seu trabalho por esse conhecimento que eles têm da natureza, né? Então, além dos indígenas, que eu já dei o exemplo aqui do povo caiabi, né? Os camponeses também é um grupo social que conhece profundamente a natureza. Quem que são os camponeses, né? Para quem não sabe, a resposta está na própria palavrinha, né? Camponês é aquele que trabalha no campo, né? É aquela pessoa que geralmente trabalha com agricultura, trabalha no campo. Os camponeses também, se vocês conhecem algum camponês, alguém que trabalha no campo, que trabalha com agricultura, você, com certeza, se você conversar com essa pessoa, você pode perguntar para ela qual é a melhor época do ano para se plantar mandioca, né? Qual que é a época do ano que dá a colheita do alface melhor? Então, ele com certeza vai saber te responder porque ele tem um conhecimento da própria dinâmica da natureza. E isso faz com que ele possa organizar o seu trabalho a partir disso, a sua vida e a sua rotina. Outros povos que também têm uma proximidade maior com a natureza são os ribeirinhos, né? Povos ribeirinhos são aqueles que vivem às margens dos rios, né? E eles produzem a vida deles, né? Ou seja, eles se alimentam, eles produzem a existência deles através das atividades que eles fazem junto ao rio ali, né? Pescadores, geralmente, e tantas outras pessoas que vivem às margens dos rios.
E pescadores também que vivem, né, no litoral, né, vivem aí, vão pescar em alto mar também. São pessoas que têm um conhecimento muito próximo da natureza, né, porque trabalham junto da natureza. E sabem, então, qual é o melhor momento de ir para o alto mar pescar. Né? Às vezes o cara vai olhar para o céu e vai falar, hoje não vai dar para pescar porque a maré vai estar alta, só de olhar para o céu. Por quê? Porque ele sabe se localizar, ele sabe se identificar no tempo, né, a partir da observação dos fenômenos naturais. Né? Então ele organiza a vida dele, ele organiza a rotina dele, ele organiza o trabalho dele pelo conhecimento que ele tem do tempo da natureza. Tudo bem, pessoal? Então esse é o que a gente chama de tempo da natureza, certo? Então daqui a pouco a gente vai voltar para falar de uma outra maneira que o ser humano tem de se organizar no tempo, que vai ser aí o tempo cronológico. Então a gente já volta aí para conversar sobre isso. Agora, uma outra forma que a gente usa também, né, para se localizar no tempo, ou seja, para organizar a nossa vida, a nossa rotina e o nosso trabalho no tempo, né, é o chamado tempo cronológico, tudo bem? E é sobre ele que a gente vai falar agora. Antes da gente começar a ler esse poema aqui, aliás, vamos ler esse poema e depois a gente vai começar a conversar sobre isso, tá? Então, o tempo cronológico. Eu peguei um poeminha aqui do Carlos Drummond de Andrade para a gente ler e a gente pensar juntos um pouquinho sobre o que é esse tempo cronológico aí que eu estou falando para vocês. Vamos ler? Então vamos lá. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com um outro número e uma outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Então esse é um poeminha do Carlos Drummond de Andrade e ele fala para a gente um pouco dessa coisa do tempo, né? Ele fala que a pessoa que criou essa ideia, né, de cortar o tempo em fatias foi uma pessoa muito genial. Né? Mas o que ele quer dizer? O que é cortar o tempo em fatias? Né? Ele fala ali, né? Cortar o ano o tempo em anos e os anos em meses, né? Por que ele fala que cortar o tempo, isso não é cortar o tempo em fatia, né? Você pega o tempo, mas de vez de ser um tempo só, você divide esse tempo. Esse período aqui, cada período desse vai ser um ano. Cada ano vai ser formado, vai ser fatiado em 12 meses, né? Cada mês vai ser fatiado em 30 ou 31 dias. Cada dia vai ser fatiado em 24 horas. Ou seja, a gente pega o tempo e a gente vai cortando o tempo, organizando o tempo. Ele fala que isso aí foi genial. Por que ele fala que isso foi genial? Porque ele fala que isso permite com que a gente tenha um respiro, uma esperança, né? Porque conforme o tempo vai passando, a gente naturalmente vai ficando cansado, vai ficando menos produtivo, né? E quando você tem um recado assim de que começou um novo tempo, você reacende a esperança, né? Muitas vezes é assim que acontece com a gente, né? Às vezes você está num dia que você está muito cansado, muito desestimulado, mas aí quando amanhece um outro dia, você acorda já com mais energia para fazer, né? Ou então, uma coisa que acontece geralmente com todo mundo, né? E o ano passado foi muito assim, né? 2020 foi um ano muito difícil, porque foi o primeiro ano da pandemia, e à medida que o ano foi passando, as pessoas falavam muito assim, não vejo a hora que esse ano acabe, não vejo a hora que esse ano acabe, né? Parece que as pessoas queriam acreditar que a simples mudança de um ano para o outro fosse encerrar o período difícil da pandemia. Quando a gente sabia também que não era verdade, né? A pandemia não ia ficar lá no ano passado só porque acabou o ano, né? Mas a própria mudança de ano, o fim de um ciclo e o começo de um novo ciclo, traz uma esperança a mais, traz uma energia a mais das pessoas falarem, não, esse ano vai ser diferente, vai ser melhor, ou seja, renova a esperança, né? Então, o tempo cronológico vai ser esse tempo, né? Que é cortado, um tempo cortado em determinados
outros períodos de tempo, né? Um tempo cortado em anos, um tempo cortado em meses, um tempo cortado em dias, horas, minutos e segundos. Esse é o tempo cronológico. Ou seja, o tempo cronológico é aquele tempo do uso do calendário. Então aqui, ó, para vocês entenderem melhor. Essa palavrinha cronológico ou cronologia, né? Eu fui buscar a etimologia dessa palavra. O que é a etimologia? A etimologia é uma ciência que vai estudar a origem de cada palavrinha. Cada palavrinha tem uma origem, né? Às vezes a palavra surge na língua portuguesa, às vezes a palavra tem uma origem na origem grega. Cada palavrinha tem sua origem e tem um significado nessa origem. Então a gente vai buscar a etimologia, a origem dessa palavra grega, dessa palavra cronologia. A palavra cronologia ou cronológico é uma palavra de origem grega, né, formado aí por cronos, ou seja, é a palavra de origem lá a palavra de origem grega, né? Cronos, que significa tempo, e logos, né, cronologia, né? Então tem o logos, que significa estudo. Então é estudo do tempo. Então cronologia significa estudo do tempo. Então isso significa cronologia. Então é quando o nosso tempo, galera, ele é quantificado, né? Ele é medido pelo uso de calendários, pelas noções de milênio, de séculos, de décadas, de anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. Isso é o tempo cronológico que a gente sempre usa, né? Então aqui para reforçar para vocês, se alguém ainda não sabe, né, mas são informações importantes que vocês não podem esquecer. Um ano é formado pelo conjunto de 12 meses. 10 anos significa uma década, né? Uma década forma uma década. Ou seja, uma década é um conjunto de 10 anos. 100 anos, o conjunto de 100 anos forma um século. E já 1000 anos forma um milênio. Tá? Então, às vezes as pessoas se referem, nós estamos no 3º milênio, né? Ou seja, é um conjunto de 3 vezes 1000 anos, né? Ou de 3000 anos. Né? Cada milênio tem 1000 anos. Cada século é um conjunto de 100 anos. Cada década é um conjunto de 10. E um ano tem 12 meses. Então, isso são informações que vocês não podem esquecer. Mas agora, né, algumas perguntas aí para vocês pensarem, né? Você costuma consultar o calendário para saber o dia, o mês ou o ano que a gente está? E você sabe que ano que nós estamos vivendo? Que ano é esse? Né? Nós estamos no ano de 2021. Se nós estamos em 2021, esse ano, em que ano a humanidade estava, ou seja, os homens e as mulheres que viviam antigamente, que ano era há 2021 anos atrás? Né? Se nós estamos hoje, se hoje é 2021, que ano estávamos há 2021 anos atrás, para trás? Então vocês terem que fazer essa conta, né? O que você acha que estava acontecendo no ano 1 da humanidade? Né? Se nós estamos no ano de 2021, né? Estamos em 2021. O ano passado, então, foi 2020, depois foi 2019, depois, antes, né, foi 2018, antes 2017, antes 2016, e assim foi indo para trás. Se a gente procurar chegar até o ano 1, o que vocês acham que estava acontecendo nesse ano 1 na humanidade? Vocês acham que o mundo surgiu no ano 1? Vocês acham que o ser humano ele apareceu pela primeira vez no ano 1? Que o ano 1 é o começo de tudo? É o começo do mundo? É o começo da humanidade? Que antes não existe antes do ano 1? Você acha isso? Então vamos procurar entender melhor essas questões a partir de compreender os nossos calendários. Olha aqui o ano 1, pessoal. Vejam aqui nos quadradinhos azuis, né? Lá na frente, lá no canto da tela, nós temos 2021, que é o ano que nós estamos hoje, né?
Depois veio 2020, antes de 2021, 2020, 19, 18, ano 2000, que eu coloquei ali também, depois ano 1500, ou seja, a gente veio vindo para trás até chegar no ano 1, que foi esse ano que eu perguntei para vocês, né? O que vocês acham que estava acontecendo no mundo no ano 1? Né? E perguntei para vocês acham que o ano 1 foi o primeiro ano do planeta? Foi o ano que foi criado o planeta Terra? Foi o ano que o ser humano apareceu? Foi o ano 1? Né? Então a resposta é não. Né? O ano 1 não representa o início do planeta Terra, o ano 1 não representa o aparecimento do ser humano. O planeta Terra e os seres humanos já existiam há muito, muito tempo antes do ano 1. Porque sim, existiu anos antes do ano 1. Né? Como vocês podem ver aqui também. Isso por quê? Né? Como que é possível existir anos antes do ano 1? Se o ano 1 deveria ser, então, né, o primeiro ano de tudo. Por quê, pessoal? Essa forma que a gente tem de contar os anos, né, que nos diz que nós estamos hoje no ano de 2021, ela é apenas uma forma de contar o tempo. Ela não está medindo o tempo do planeta Terra e ela não está medindo o tempo da humanidade, de existência da humanidade. Tá? Então, essa forma de contar o tempo, né, pela qual nós estamos hoje em 2021, ela apenas representa um calendário que nós usamos. Tá? Um calendário que nós usamos que se chama calendário cristão ou calendário gregoriano. Né? Então, o calendário que nós usamos, que você tem aí pendurado na geladeira da sua casa, que você consulta para saber, né? E que você sabe que nós estamos no ano de 2021, esse é um calendário chamado cristão ou gregoriano. Por que esse calendário se chama cristão? Esse calendário se chama cristão porque ele passou a contar o tempo a partir de um fato histórico, né? Que foi o nascimento de Cristo. Né? Foi um fato histórico. Então, simplesmente pegaram esse fato histórico e falaram: vamos começar a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo vai ser o nosso ano 1. E começaram a contar o tempo a partir daí. Por isso que esse calendário se chama calendário cristão, né? Cristão de Cristo, porque ele conta o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então, o nascimento de Cristo ficou sendo reconhecido como o ano 1, e depois disso, então, o ano 2, o ano 3, o ano 4, o ano 5, até chegar no nosso ano aqui de 2021. Tudo bem? Então, lá há 2021 anos atrás, né, aquela perguntinha que eu tinha feito para vocês, não tem nada a ver de início da humanidade, início do planeta Terra. O planeta e a humanidade já existiam há milhares e milhões de anos antes desse nosso ano 1. Há 2021 anos atrás, o que estava acontecendo era o nascimento de Cristo. Tudo bem? Então, o ano 1, ele é assim considerado por conta do nascimento de Cristo, tá? E porque o nosso calendário o calendário que nós usamos aqui no Brasil é um calendário cristão. Mas aqui está escrito também que ele é um calendário cristão ou gregoriano. O que significa gregoriano? Gregoriano se refere ao Papa, né, que homologou esse calendário, que se chamava Gregório. Né? Então, na época que criaram esse calendário, né, que esse calendário foi criado, né, lá por volta do século XVI, o Papa da época se chamava Papa Gregório. Né? Então, gregoriano vem de Gregório, o Papa que homologou o uso desse calendário. Então, por isso que é o calendário cristão ou gregoriano, tudo bem? E esse calendário, então, ele escolheu uma data importante para a Igreja Católica para começar a contar o tempo, apenas isso. Né? E qual foi a data importante que eles escolheram? O nascimento de Cristo. Já que a Igreja Católica é uma igreja cristã, eles escolheram, então, o nascimento de Cristo, que é uma data importante para os cristãos, para ser o ano 1 do calendário que eles estavam criando. Tudo bem? Mas e o tempo que existia antes do nascimento de Cristo, então? Pois é. Vejam que antes do nascimento de Cristo, também nós temos muitos anos, né, que antecederam ao nascimento de Cristo. Né? Para vocês terem uma ideia, 4.000 anos antes de Cristo nascer, ou seja,
4.000 anos antes do ano 1 para o calendário cristão, os seres humanos já haviam inventado a escrita, já tinham inventado a escrita. E 2.400.000 anos antes do nascimento de Cristo é que os primeiros ancestrais dos seres humanos começaram a aparecer no planeta Terra. 2.400.000 anos antes do nascimento de Cristo, antes do nosso ano 1. Tudo bem, pessoal? Então isso para mostrar para vocês que o ano 1 não é o início do planeta Terra, o surgimento da Terra, o surgimento do mundo ou o surgimento do ser humano aqui na Terra. Tá? O ano 1 não significa nada disso. O ano 1 significa apenas a escolha pela Igreja Católica de um evento, que foi o nascimento de Cristo, para começar a contar o tempo no calendário que eles criaram, que é o calendário cristão. Tudo bem? Então o mundo tem muito mais do que 2021 anos, certo? Então esse calendário cristão também, ele vai contar o tempo, né, em duas formas, então, né? A gente tem aí o ano 1, que é o nascimento de Cristo, né? Do ano 1 para frente, né, até chegar em 2021, a gente conta de maneira crescente, né? Ou seja, a gente conta de forma crescente, ou seja, do menor para o maior. Vejam aí nessa tabela que eu estou mostrando para vocês. Nós temos o ano 1, que é o nascimento de Cristo, e a partir do ano 1 a gente começa a contar os anos de forma crescente, do menor para o maior. Então, ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 500, até chegar em 2021. O ano que vem vai ser 2022, 2023, ou seja, a gente sempre vai contar o tempo, os anos, de maneira crescente. A partir do nascimento de Cristo, então, a partir do ano 1, a gente chama esse período de Era Cristã. A palavrinha era significa tempo, né? Então, tempo cristão, né? Isso nesse calendário da Igreja Católica. Então, a Era Cristã começa a partir do nascimento de Cristo para frente. Tudo bem? Mas e o período anterior ao nascimento de Cristo, né? Vocês podem ver aqui na tabelinha que a gente conta ele de uma maneira diferente, né? A gente não conta ele de uma maneira crescente, mas a gente conta ele de uma maneira decrescente, do maior para o menor, né? Então vejam lá, 2.400.000 anos antes do nascimento de Cristo, né? Os primeiros ancestrais dos seres humanos. 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. 500 antes do nascimento de Cristo. 5 antes do nascimento de Cristo. 4 antes do nascimento de Cristo. 3, 2, 1, nascimento de Cristo. Então a gente conta de uma maneira decrescente, do maior para o menor, até chegar no ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo. Esse período de tempo, né, anterior ao nascimento de Cristo, ou anterior à era cristã, nós sempre consideramos como a era antes de Cristo. Por isso que cada ano aí que vocês estão vendo está identificado sempre com AC, significa antes de Cristo. Então sempre que vocês verem algum ano, né, e que ele tenha essa sigla AC, significa que é um ano que pertence à época anterior ao nascimento de Cristo, ou seja, não pertence à era cristã. Tudo bem? Então se vocês verem lá em algum livro 2021 AC, eles não vão estar se referindo ao nosso 2021 aqui que nós estamos vivendo hoje. Eles vão estar se referindo a 2021 anos antes do nascimento de Cristo. Tudo bem? Então sempre vai estar identificado com essa sigla AC. Da mesma forma, se vocês forem fazer alguma prova, algum trabalho e tiverem que identificar um ano que não pertence à era cristã, vocês vão ter que identificar com AC também. Ah, lá no ano 15 antes de Cristo, então você vai ter que colocar 15 AC. Aconteceu tal coisa. Tudo bem, pessoal? Então esse é o calendário que nós utilizamos aqui no Brasil e é o calendário que nós utilizamos em boa parte do mundo, né? O calendário cristão ou o aí chamado calendário gregoriano, pelo qual, segundo esse calendário, nós estamos no ano de 2021, tudo bem? E que por conta desse calendário também, o ano 1 foi escolhido como o ano do nascimento de Cristo, né? Porque é um evento importante para a Igreja Católica, que é uma igreja cristã que criou esse calendário. Eles apenas escolheram essa data por ser uma data importante para eles. Tudo bem? Agora,
esse calendário cristão, né, é o calendário mais usado no mundo atualmente, então, né? Por esse calendário, a contagem do tempo é dividida em duas eras, vocês viram, né? A era antes e a era depois do nascimento de Cristo, sendo o nascimento de Cristo considerado o ano 1. Para identificar os anos antes da era de Cristo, né, nós devemos sempre identificar com a sigla A.C, né, de antes de Cristo. E já os anos da era antes de Cristo também são contados de forma decrescente, né? Nós vimos isso lá, ou seja, do maior para o menor. E os anos da era cristã são contados de forma crescente, ou seja, do menor para o maior sucessivamente, ou seja, um depois do outro. Tudo bem? Agora, pessoal, é importante que vocês saibam que esse calendário cristão, embora nós utilizemos ele aqui no Brasil oficialmente e em muitos lugares do mundo, ele não é o único existente, não. No mundo existem vários outros calendários que foram construídos por outros povos, da mesma forma como a Igreja Católica construiu um calendário cristão que nós usamos aqui, tá? Então, povos indígenas construíram vários calendários, povos de outras religiões também construíram vários outros calendários, e alguns povos até utilizam até hoje seus calendários próprios, tá? Ou seja, formas de contar o tempo diferente da forma como o calendário cristão conta o tempo. Tudo bem? Eu trouxe aqui 3 para vocês, na verdade 2, né? Mais 2 aqui para vocês. Um deles é o calendário judaico, né? O que é o judaico? O judaico vem, né, dessa religião, de uma religião chamada judaísmo, o povo judeu, né, que é um povo que ele criou um outro calendário também, né? No calendário judaico, né, eles começaram a contar o tempo, ou seja, o ano 1 do povo judeu no calendário judaico, ele é o equivalente ao nosso ano no calendário cristão, 3.761 a.C. Ou seja, quando nós, pelo calendário cristão, estávamos em 3.761 anos antes do nascimento de Cristo, ou seja, antes do nosso ano 1, antes da era cristã, o povo judeu escolheu para ser o ano 1 deles, para o início da contagem do calendário deles, né? Porque eles acreditam que foi nesse ano, né, ou seja, em 3.761 anos antes de Cristo, que o mundo foi criado. Então esse é o ano 1 deles. Isso significa que eles, né, estão contando o tempo há 3.761 anos antes do calendário cristão, da contagem do calendário cristão. Tudo bem? Já os muçulmanos, né, eles criaram também o calendário islâmico, né? Os muçulmanos, eles são o praticante, né, da religião islâmica, do islamismo. O islamismo é uma outra religião que surgiu na Península Árabe, ali onde hoje é o Oriente Médio, né? Então, essa religião, o Islão, né, ele vai surgir lá quando no calendário cristão nós contávamos o ano de 622 depois de Cristo, da era cristã. Portanto, o ano 1 para o calendário islâmico, para o calendário muçulmano, né, o ano 1 deles equivale ao ano de 622 do calendário cristão. Isso significa que tem povos que não estão em 2021, né? Estão em 1399, como segundo o calendário islâmico. Tem povo que conta o ano, não conta 2021, mas está no ano de 5.700 e alguma coisa, que é segundo o calendário judeu. Ou seja, isso significa que tem um povo que está vivendo no futuro e outro está vivendo no passado? Não. Significa apenas que eles estão contando o tempo de uma forma diferente da nossa. Tudo bem? Então o calendário cristão, que é o calendário que a gente usa, né, que diz que nós estamos em 2021, não é o único calendário existente. Ele é apenas mais um calendário que existe, e todos esses calendários, seja o calendário cristão, seja o calendário judaico, seja o calendário muçulmano, são calendários, são construções, são formas, são maneiras que os povos criaram
para contar o tempo de acordo com a sua cultura. Tudo bem? Então, nós estamos em 2021? Estamos, pelo calendário cristão, né? Se nós estivéssemos usando o calendário islâmico, nós estaríamos em 1399, eu acho. 1399. Nossa, professor, nós estaríamos vivendo no passado? Não. Apenas estaríamos contando o tempo de uma maneira diferente da usada no calendário cristão. Mesma forma, o calendário judaico, né? Eles não estão em 2021, eles contam 5.700 e alguma coisa. Vou fazer a conta aqui, esqueci. Isso significa que eles estão vivendo à frente nossa, no nosso futuro? Claro que não. Significa apenas que eles contam o tempo de uma outra maneira diferente do calendário cristão que é utilizado aqui no Brasil. Tudo bem? Além desses calendários, como eu falei para vocês, existem muitos outros. Tem um calendário chinês, tem um calendário maia, que era um povo indígena que vivia aqui na América Central, e muitos outros calendários utilizados no mundo. Tá bom, pessoal? Ou seja, o calendário é uma maneira de contar o tempo. É uma maneira do ser humano contabilizar o tempo, e eles contabilizam o tempo criando o calendário de acordo com a sua religião, de acordo com a sua cultura, de acordo com os seus costumes. Tudo bem? Agora, vocês sabem que em história, né, nós precisamos sempre identificar, né, nós lidamos com o tempo, né, a disciplina lida com o tempo, então vocês precisam aprender muito bem, né, como identificar o tempo, como identificar determinado ano, determinado século, né, porque é isso que vocês vão ler muito nos livros por aí. E vocês vão reparar que nos livros, a maioria das vezes, os séculos são sempre referidos a partir de algarismos romanos, né? Então, os séculos, para identificar os séculos, geralmente se identifica os séculos utilizando os algarismos romanos, tá? Então, a gente vai dar uma recordada aqui, porque eu sei que muitos de vocês já aprenderam um pouco sobre isso, mas alguns outros ainda não. Então, a gente vai dar uma recordada aí nesses algarismos romanos, para que vocês saibam utilizá-los e possam compreender qual século é em algarismo romano, tudo bem? Os algarismos romanos, pessoal, eles são representados a partir de algumas letras, né? Então vamos lá. A letra 1 é representada, o número 1 é representado pela letra I. O número 5 é representado pela letra V. O número 10 é representado pela letra X. O número 50 é representado pela letra L. O número 100 é representado pela letra C. O número 500 é representado pela letra D. E o número 1000 é representado pela letra M. Então isso é uma informação importante que está aí, vocês estão vendo. E é importante que vocês anotem no caderno de vocês essas representações. Tudo bem? Ou seja, os números são representados a partir de letras do algarismo romano, certo? Agora, tem algumas regrinhas para a gente poder construir esses números, né, romanos. Vamos lá. Pessoal, letras I, X, C e M. Elas podem ser repetidas até 3 vezes apenas. Até 3 vezes apenas. Você não pode colocar, por exemplo, 4 vezes a letra I, uma do lado da outra. Você só pode repetir a letra I até 3 vezes. Da mesma coisa as demais aí. As letras I, X e C, né, ela soma quando colocada à frente de um número maior. E quando colocada atrás de um número maior, ela vai tirar. Ela vai fazer uma continha de menos. Tudo bem? Para identificar números extensos, né, por exemplo, 5.000, 5 milhões, a gente sempre vai colocar um tracinho acima da letra. Porque cada tracinho ele vai multiplicar aquilo lá por 1000. Né? Então, por exemplo, se a letra V representa o 5, né, a letra V é o 5. Se eu colocar um tracinho, ele multiplica o 5 por 1000. Vai dar 5.000. Se eu colocar 2 tracinhos em cima do V, daí eu vou estar multiplicando 2 vezes também. Tudo bem? Vai ficar 5 milhões daí. Aqui eu trouxe para vocês identificarem os números romanos. Ó. Então vamos lá.
A letra I é o 1, não é? Então, para fazer o 2, eu coloco duas vezes o I e o I. Estão vendo aqui? Deixa eu aumentar para vocês. Aqui, ó. Olha nessa coluna do lado aqui. A letra I, então, representa o número 1. Para eu fazer o número 2, eu vou colocar duas vezes o I, né? Número 2. Para eu fazer o 3, eu vou repetir o I 3 vezes, porque vai ser 1 mais 1 mais 1, 3. E para fazer o 4, né? Vocês se lembram que não pode repetir a letra I por mais de 3 vezes. Ou seja, não dá para colocar 4 vezes a letra I para representar o 4. Daí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar o número posterior, ou seja, posterior ao 4 é o 5. O 5 é a letra V. Então você põe a letra V, que é o 5, e coloca o I, que é 1, atrás do 5. Né? Como está aqui, ó. Olha aqui a letra 4, o número 4. Você colocou a letra V, que representa o número 5, né? Mas a gente quer fazer o 4. Então a gente vai ter que fazer 5 menos 1. Então, vocês se lembram que quando a gente coloca uma letra atrás de um número maior, ou seja, atrás, a gente está tirando. Então a gente está fazendo 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. Então o 4 a gente vai representar como IV, como está aí para vocês verem. Aí vem a letra V, representa o 5, tudo bem? A letra 6, daí a gente vai fazer o inverso. A gente vai colocar o 5 mais 1, mais I. Né? E o soma a gente coloca na frente. Né? Então quando você coloca um número à frente do outro, um número menor à frente de um outro maior, você está somando. Então você está fazendo 5 mais 1, 6. 5 mais 2, 7. 5 mais 3, 8. Porque pode repetir até 3 vezes. E daí a gente vai fazer o 9. O 9 também não dá, né? Vocês sabem, não dá para repetir mais de 3 vezes o I, que é o 1. Né? Não dá para fazer 5, 6, 7, 8, 9. Não dá. Então tem que fazer o quê? Você vai para o próximo número, que é o 10, e vai fazer 10 menos 1. Você vai colocar X, né? Que é o 10, menos 1. No menos a gente coloca o I, né? Que é o 1, atrás do X. Então 10 mais 1 é igual a 9. Tudo bem? O X, que é o 10, e assim sucessivamente, né? Ó, X mais 1, né? X mais I é 11, X mais 2 vezes o I, né? 2 vezes o bastão aí, é 12, X, né? Mais 3 vezes 3 bastões, ou 3 vezes a letra I, é o 13, né? O 14, como que a gente faz? Você coloca o 10, e depois você coloca o 4, né? Lembra como é o 4 lá? É o IV. Então, X e V é 14. 15 é o X mais 5, né? É X mais V, porque é 10 mais 5, igual a 15. 16 é o X, que é o 10, e do lado o número 6, que é o VI. 17, o X, que representa o 10, ao lado do 7, que é o V e 2 bastões. O 18, que é o X, que representa o 10, mais o 8, né, que é formado pelo V mais 3 bastões, mais 3 vezes a letra I, que é o 8. Então, 10 mais 8, 18. O 19, né, é o X, que representa o 10, né, mais 9. E o 9 é formado como? Pelo I e pelo X, porque é 10 menos 1, que é igual a 9. Então, 10 mais 9, 19. O 20, os 2x, um do lado do outro, né? Porque fica 10 mais 10. Tudo bem, pessoal? Então, observem com bastante atenção a formação desses números, a essas regrinhas, tá? Sugiro também que copiem no caderno esses números, porque para vocês irem pegando o jeito de como fazê-los, tá? E também não pensem em me procurem para esclarecer dúvida caso vocês tenham, tá? Bom, por hoje a gente vai ficar um pouco por aqui. E na nossa próxima aula eu vou trabalhar com vocês como identificar anos e séculos, tá? Então, pessoal, na
provavelmente amanhã eu coloque essa aula sobre como trabalhar anos e séculos junto com vocês. Tudo bem, pessoal? Então, um abraço. Pensem bem aqui. Eu quero que vocês se concentrem na identificação desses algarismos romanos para que vocês possam aprender a identificar os séculos com eles, tá bom? Então, até mais e até logo.